Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de setembro de 2021. São 22 horas. Lição número 6 da classe de juvenis. A promessa de um Redentor. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. Proto-Evangelho. Número 2. Deus. Número 3. Belém. Número 4. Redentor. Número 5. Morte. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Introdução. Ao prometer um Redentor no livro de Gênesis, Deus não falou muito, apenas o suficiente. Não disse quando nasceria, onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal, Deus não diz tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, outros detalhes foram surgindo na história. O Redentor nasceria em Belém. Sua mãe seria uma virgem. Viveria na Galileia, seria cheio do Espírito Santo. Morreria crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Deus, ele faz promessas até nos dias de hoje. No caso do nosso Redentor, ele fez uma promessa específica, mas não deu muitos detalhes. É notório que certas coisas que o Senhor não faça, não dê muitos detalhes, como por exemplo na criação do mundo. A Bíblia, a partir do Gênesis capítulo 1, vai relatar como Deus criou o mundo, mas a Bíblia não dá muitos detalhes do que aconteceu, o processo da criação. Deus apenas disse que haja isso ou haja aquilo e viu que era bom e fim de história. Ou seja, não tem detalhes do que Deus fez no processo. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas são para o Senhor. Ou seja, as coisas que nem tudo é para a gente saber. Deus fez uma promessa e isso basta, ele não precisa dar detalhes. Na criação do mundo, ele não deu muitos detalhes, mas ele criou o mundo e isso basta. Então veja que Deus, ele é muito específico, ele tem um propósito, né? Em tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Deus não faz nada por acaso, então ele tem um propósito. E no propósito, no caso de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus tinha um propósito, ou melhor, tem um propósito. E por isso, por ele já ter esse propósito, ele não precisa ficar dando detalhes, até porque muitos desses detalhes nós não entenderíamos. Porque a sabedoria de Deus é muito superior à nossa, então nós não entenderíamos. Um pouco de história, a expectativa da morte imediata. Deus havia dito que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Deus não falava sobre morte espiritual, apenas o contexto mostra claramente que se tratava de morte física mesmo. E Adão e Eva sabiam disso, por isso, certamente depois da queda, a expectativa que eles tinham era de uma sentença de morte que os fulminasse imediatamente. Mas isso não aconteceu. Por quê? Bom, um dos porquês é porque se eles fossem fulminados e mortos, eles não teriam uma oportunidade de ser salvos pela graça do Senhor. Pois bem, algumas questões, às vezes, nós vemos quando Deus nos dá uma ordem específica para que nós não façamos uma determinada coisa e nós desobedecemos, a ideia que nós temos é que geralmente o Senhor vai nos dar logo uma punição. Mas às vezes a punição pode não vir imediatamente, como foi o caso de Adão e Eva. Eles não foram punidos com a morte viria, né, como vem até hoje, a morte aconteceria, mas não foi algo repentino. Por quê? Porque Deus, entre umas coisas e outras, o Senhor ele é misericordioso, ele sempre nos dá uma outra oportunidade. Verdade é que de tanta oportunidade que o Senhor dá, vai ter uma que de fato vai ser a última oportunidade, né? Mas de modo geral, aqui nós vemos que assim que Adão e Eva pecaram, eles muito provavelmente imaginaram que essa morte
que não era espiritual, era uma morte física, seria imediatamente, mas não. Eles ainda experimentaram a graça do Senhor. Um brilho da graça de Deus. A graça de Deus, porém, reluziu com muita intensidade naquele jardim, agora sombrio. Um grande clarão, Deus, em vez de fulminá-los impiedosamente, fez-lhes uma extraordinária e animadora promessa. Nasceria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, seria a revanche da criação. Não era o próprio Deus, em sua forma original, onipotente e onipresente. Quem destruiria a serpente? Isso seria muito fácil, o inimigo seria destruído por um descendente da frágil Eva. Limitado pelo tempo, espaço e matéria, ele seria 100% homem e 100% Deus. O Senhor não revelou todo o segredo, mas garantiu o triunfo final da humanidade, redenção à vista. Há algo aqui a se comentar, e até algo um pouco delicado, porque aqui diz que nasceria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que seria esmagado, que a serpente seria esmagada. Vamos ler aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e eu já abri na boa aí. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que a Bíblia se refere a ferir, e não esmagar. Por quê? Porque há uma questão aqui bastante interessante, aos Romanos capítulo 16, versículo 20, vai nos dar um parecer do porquê. Romanos 16, 20 nos fala assim: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ou seja, é Deus quem esmagará a Satanás, ou seja, a antiga serpente. Então aqui há de se tomar um cuidado, porque na verdade Jesus ele não esmagaria aqui a serpente, ele feriria, como a Bíblia é clara em Gênesis capítulo 3, versículo 15. De forma geral, Jesus veio como homem, então ele pegou as duas naturezas. O Senhor Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas o que é um redentor? É um indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa, né? Assim, para simplificar, a figura de um redentor pode ser igualada à de um libertador, resgatador ou salvador. O redentor tira a pessoa ou coisa das mãos do outro que a adquiriu legalmente. Não se trata de roubar algo, de tomá-lo à força, mas de readquiri-lo. Redenção, portanto, é um ato de justiça, não de força. Então veja que o nosso Redentor, que é Cristo, ele se colocou no lugar. Quando, aqui no caso, também é um intermediário, né? Jesus está no meio entre o homem e Deus. Então veja que ele não se trata de roubar algo. O Senhor ele não roubou a nossa redenção. Ele conquistou na cruz. E no caso, aqui eu vou até falar uma coisa que é bastante interessante, que é o indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. É como se fosse uma garantia, né? Digamos que você vai fazer uma compra, por exemplo, e por alguma razão você não tem um dinheiro, por exemplo. Aí você deixa, por exemplo, o teu celular como garantia. Então seria, claro que não é o caso, mas só para a gente entender, então esse teu celular seria o redentor daquela dívida que você estava tendo, né? Você não vai ter dinheiro, então vai deixar o celular como garantia. Foi isso que Jesus fez. Ele ficou no lugar de garantia. Então Jesus pagou o preço, ele resgatou a cada um de nós, né? Ele é algo, não é um ato portanto é um ato de justiça e não de força. É claro que Jesus, se fosse por uma questão de força e poder, todo o poder lhe é dado no céu e na terra, então ele faria isso com tranquilidade, sem fazer nenhuma força, porque ele tem todo o poder, então não precisaria nem fazer força, né? Mas ele ficou no nosso lugar.
A necessidade de um redentor. Por que um redentor? A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles, pois a alma que pecasse deveria morrer. Havia então a necessidade de derramamento de sangue, deles ou de outro, em substituição. Como satisfazer a justiça de Deus? Se o Senhor os matasse, aquele lindo projeto que envolvia Adão e Eva estaria acabado, mas Deus nunca perde, nunca erra, o seu plano sempre é perfeito. Portanto, muitas pessoas ficam imaginando que depois da queda do homem, Deus preparou Jesus para nos salvar. Não é assim. Por quê? Porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que o homem falharia. Então, antes de todas as coisas acontecerem, antes mesmo até do Éden, o Senhor, o nosso Deus, ele já tinha em sua mente, em seus planos, trazer a Cristo para um Redentor, justamente para ficar no nosso lugar, para ser o nosso intermediário. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito, ele não é pego de surpresa, então ele sabia que o homem iria falhar. Deus sabia o que fazer. O Senhor sabia sobre a queda antes de acontecer. E por que o Senhor não o impediu? Porque era necessário que o homem tivesse liberdade de escolha. A única maneira de garantir a existência de um relacionamento genuíno entre criatura e Criador. Dessa forma, logo após o pecado, Deus falou sobre o Redentor. Ele nasceria de uma virgem milhares de anos depois, mas sua morte resgataria com efeito retroativo todos os que estavam perdidos. A questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, apesar que algumas pessoas dizem que não. As pessoas dizem e algumas pessoas defendem que Deus é que sabe quem é que vai ser salvo e quem não vai. Bom, isso também é verdade. O Senhor sabe quem se salva, quem irá ser salvo e quem não irá ser salvo. Justamente porque Deus é onisciente, ele tem presciência. Presciência é a ciência de saber o que vem depois. Então, antes de acontecer alguma coisa, Deus já sabe com antecedência. Então, ele sabe, é claro. Entretanto, o homem tem o direito de escolha. O homem tanto tem o direito de escolha que tem escolhido a ficar não do lado do Senhor. Vemos, por exemplo, Satanás que era um querubim, ele se deu o direito do livre-arbítrio, fez uso do seu livre-arbítrio e ficou contra Deus, se rebelou contra Deus. Por quê? Porque apesar do querubim ser um anjo, ele também tem livre-arbítrio. Assim também somos nós temos livre-arbítrio. Entretanto, Satanás ele tem as suas consequências, porque se rebelou contra Deus, então ele terá uma consequência. O plano para ele, né, já está concluído, ele será lançado no lago de fogo. Para ele não há salvação, diferente de nós. Nós, apesar de termos o nosso livre-arbítrio, temos também a consequência desse livre-arbítrio, mas para nós existe salvação se nós crermos em Cristo, se nós procurarmos o Senhor, se cremos no Senhor, ele vai nos resgatar. Outrora nós estávamos perdidos, o Senhor vai nos resgatar. Então veja que o nosso livre-arbítrio nos dá o direito de escolher o que nós quisermos fazer. Entretanto, esse direito de escolha também vai dar o direito de colheita, né? Então, a consequência, né? Você faz e você tem a sua consequência. Então, se você faz algo bom, certamente a consequência será boa. Se você fizer algo ruim, a consequência certamente será ruim. Então, veja que há aqui a ideia do livre-arbítrio, que por isso Deus sabia de todas as coisas, sabia que o homem ia pecar, mas Deus não poderia intervir justamente porque o homem tem livre-arbítrio. Então Adão e Eva poderiam pecar, né? Poderiam ter o direito de escolher ou não comer do fruto da árvore do conhecimento. Trajetória da descendência da mulher. Uma descendência perseguida. A serpente sempre perseguiu os descendentes da mulher, desde o primeiro, Caim. Talvez a serpente acreditasse que Caim seria aquele que lhe destruiria. Não era.
mas a perseguição do mal contra a semente da mulher prosseguiu. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos sofreram as mais terríveis tentações, com as mesmas características da realizada no jardim, além de outras bem distintas. O fato é que o mal sempre buscou destruir a semente santa da mulher, mas seus esforços foram em vão. Por qual motivo? Veja que o adversário, desde Caim, ele tentou matar a descendência da mulher, porque se matasse, certamente seria o plano de Satanás, né? Se ele matar a semente da mulher, então ninguém feriria a sua cabeça. Então veja que no caso ele ficaria livre, né? Ou seja, se a gente for olhar por outro lado, uma dinâmica assim, um pouco aparentemente estranha, mas se a gente for observar, como Deus disse, Satanás creu. Satanás acreditou no que Deus disse. Aí a pergunta é, se até Satanás crê quando Deus fala, por que o cristão não crê? Por que temos dificuldade de crer naquilo que Deus disse? Deus não falou o que vai fazer? Se Deus falou o que vai fazer, Ele vai fazer. Independente das circunstâncias, Ele falou o que vai fazer, Ele vai fazer. Então nós precisamos compreender que nós precisamos continuar crendo nas palavras do Senhor, né? O Senhor disse, o Senhor falou, então nós cremos em Sua palavra. Uma descendência protegida. Deus sempre protegeu a descendência de Eva. Nos momentos mais difíceis, o Senhor preservou uma semente santa da mulher, para dali nascer o Redentor, a família de Jacó. Por exemplo, para não morrer de fome. Foi sustentada por Deus no Egito. José disse, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Quando tempos depois, o faraó egípcio quis destruir o povo da promessa, Deus levantou Moisés. Eles saíram do Egito com muitas riquezas e passaram em seco a pé pelo meio do mar. Deus os conduzia maravilhosamente pelo caminho. Havia de nascer um Redentor dentre eles. Durante toda a história o Senhor os guardou, preservando uma geração real da qual nasceria o Redentor Jesus, na estrebaria em Belém. Falando em Belém, há algo bastante curioso sobre o nome Belém. Belém é a capital do Pará. Não aqui no contexto bíblico, né? Mas nós temos aqui uma cidade chamada Belém, que é a capital do Pará. E é mencionada na Bíblia, né? E Pará também é mencionada na Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição a referência de ambos. Pois bem, veja que o Senhor, ele sempre protegeu a descendência da mulher. O Senhor, ele sempre protege os seus. Muitas das vezes as pessoas pensam, o Senhor me esqueceu, o Senhor não quer saber mais de mim. Ledo engano, o Senhor ele não se esquece dos seus. Agora é verdade que o Senhor também deixa a prova, né? Às vezes parece que estamos esquecidos do Senhor, mas que na verdade estamos passando por uma prova. Por exemplo, o caso de Jó, que estava na prova, e que prova, e o Senhor não falava a ele palavra. Deus esqueceu de Jó? De maneira nenhuma. Então, da mesma forma que Deus não se esqueceu de Jó, Deus também não esqueceu de você. Verdade é que certamente, creio eu, que você não passe pelo que Jó passou, mas, independente da prova que você está passando, se é pequeno, se é grande, independente, o Senhor não esqueceu de você, Ele está apenas testando a sua fé, então fique firme. Mas verdade é que o Senhor sempre protege os seus, e como você é do Senhor, o Senhor sempre vai te proteger. A promessa de um Redentor na história. O proto-evangelho. O texto de Gênesis 3,15 foi o primeiro sermão pregado na superfície da terra, o qual teve o próprio Deus como pregador. E o auditório foi composto por Adão, Eva e a serpente. Plateia que estava envolvida no mais importante conflito cósmico. Deus não falou da morte iminente, mas de vida e de vitória no futuro. O Senhor, e também Cristo, né, Deus, né, o nosso Senhor, e também Jesus, que também é o nosso Senhor, tem algo bastante interessante, que eles priorizam muito o futuro. Eles falam muito do futuro, principalmente da eternidade. Então o Senhor ele sempre vai apontar para a eternidade. Em outras palavras, quando você passa por uma situação de desespero, seja lá, de sofrimento,
A Bíblia vai sempre te remeter à eternidade, vai sempre te apontar à eternidade, vai sempre te mostrar para frente. Olha, você está sofrendo hoje, mas amanhã você estará comigo na eternidade. O Senhor sempre leva a palavra para a frente. E essa ideia aqui também não foi diferente. O Senhor fez uma promessa para o futuro. Certamente, até porque a promessa só pode ser no futuro, né? Só pode prometer no futuro. Mas aqui foi um futuro bem distante, bem longo, que demorou muitos e muitos anos para que a semente da mulher, que no caso Cristo, viesse a nascer. Demorou anos e anos, mas ele veio. Então veja que ele sempre aponta para o futuro. E depois disso, Jesus, ao invés de apontar o passado para nós, ele continuou apontando o futuro. Ele continua apontando para a eternidade. O que aprendemos com isso? Aprendemos que independente de que nós estamos passando hoje, a nossa visão é futurista, a nossa visão é do futuro, a nossa visão é da eternidade. Hoje eu passo um sofrimento, talvez uma situação aqui ou outra ali, mas o importante é que naquele grande dia, quando nós estivermos nas mansões celestiais, o Senhor, nós estaremos com o nosso Senhor, na presença do nosso Deus, sem nenhum sofrimento. Então tudo valerá a pena, todo o nosso esforço. O que os profetas falaram? Todos os profetas falaram sobre a vinda do Redentor. As profecias são abundantes em toda a Bíblia, mencionaram o lugar do nascimento do Redentor. Belém falaram sobre a estrela que brilharia por ocasião da chegada do Redentor. Quem seria sua mãe? Uma virgem. O lugar onde ele viveria? Galileia. Como seriam os seus modos? Seus milagres e o seu ministério, enfim, até como seria a sua sepultura, com os ricos, dentre muitos outros aspectos. Então veja que os profetas do Senhor falaram do Senhor, acerca do Senhor, e deu detalhes da sua vida de como seria. Por quê? Porque a palavra sempre vai nos apontar também para o futuro. Então a Bíblia nos aponta sempre para o futuro. Então ela já apontava para Cristo e Cristo aponta para a eternidade. Então veja que nós temos aqui algo que os profetas falaram, ou seja, nós podemos confiar no que a Bíblia diz, porque antes das coisas acontecerem muitos e muitos anos antes, séculos de distância uma da outra em muitos casos, e as coisas têm completa harmonia. Você vê de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não entra em contradição, ela tem sempre a mesma harmonia. Bem verdade que tem alguns textos que aparentemente são contraditórios, mas quando nós vamos compreender, veremos que está tudo na sua perfeita ordem. Também há aqueles textos complexos que é difícil de se explicar, mas sabemos que isso é a causa de, como eu falei no início, de Deuteronômio 29, versículo 29. O Redentor prometido. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana. Numa noite em Belém, na Judéia, o Filho de Deus, o Redentor, nasceu. Era o Deus conosco, o Emanuel, prometido, nascido de uma virgem, para levar a humanidade novamente para o jardim da comunhão com Deus. Este é aquele do qual foi dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que aqui fecha-se a profecia, cumpre-se a profecia, ou seja, Jesus nasceu, ele que vai tirar o pecado do mundo, ele é o nosso Redentor, ele foi dado por Deus na cruz para a salvação, né, remissão dos nossos pecados para a nossa salvação. Então veja que apesar do tempo que se passou, desde quando Deus falou até o cumprimento da profecia, todas as coisas aconteceram na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, dentro do plano divino da salvação. Para concluir, como percebido, a promessa da vinda do Redentor trouxe uma grande batalha durante a história, o inimigo buscando destruir o povo, mas Deus sempre o guardando. No fim, Cristo nasceu em Belém, mas logo o rei Herodes procurou matá-lo. O Redentor escapou com seus pais. Ele não podia morrer criancinha, precisava cumprir toda a justiça de Deus e, por fim, derramar seu sangue em favor da humanidade decaída.
O projeto de Deus sobre o olhar humano tem tudo para dar errado, mas sempre dá certo. Então veja que aparentemente parece que Jesus agora iria morrer criancinha, porque Herodes tentou matá-lo, mas não funcionou, deu para trás o negócio. Por quê? Porque aparentemente quando nós vemos um plano do Senhor, quando Deus tem um plano, aparentemente talvez até o homem não compreenda e acha até que vai dar errado, mas no fim dá tudo certo. Por quê? Porque Deus tem tudo na sua mão. O Senhor, ele é presciente, ou seja, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas, ele tem a ciência de todas as coisas, ele sabe o que virá depois. Então Deus, ele nunca é pego de surpresa, então ele sabe o que fazer. Então muitas das vezes as pessoas pensam que porque isso ou aquilo aparentemente aos nossos olhos não é perfeito, mas certamente no final dará tudo certo, porque Deus é Deus, não há nada impossível para Ele. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Portanto, se independente das coisas que tenham acontecido na sua vida, se porventura algumas pessoas estão dizendo que a sua vida não dará certo, saiba que na verdade ela já está dando. Tanto está dando que você está vivo, né? Está glorificando o nome do Senhor. E que compreenda que independente daquilo que você está passando hoje, saiba que o Senhor tem um plano para a sua vida. É que se você basta apenas ficar firme no Senhor, confiando nele, porque no final você verá que tudo dará certo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!